colegas do canal. Estou de volta com a motoca agora andando de novo, com tudo funcionando. Aí estou dando essa voltinha só para registrar, porque ontem eu já andei nela, resolvi o problema. Eu tô rindo porque foi um negócio bem bobo, mas serviu para eu dar uma geral nela, que tem mais de ano que eu não boto a mão nessa moto assim, para dar uma revisada. Eu mexi nos carburadores e só. Revisar mesmo, olhar platinado, que tem que olhar com uma quilometragem certa, eu não fiz. Então eu tô saindo hoje aqui para dar uma outra volta. Ela tá acelerada assim de propósito, que eu quero medir. Eu vou medir aqui a tensão da flutuação dela. Então por isso que ela tá acelerada assim. Vou parar aqui para fazer isso. Vou pegar aqui meu multímetro. Depois eu vou baixar essa marcha lenta. Então a gente vem aqui. Já tinha baixado a marcha lenta ontem. Tem que dar mais uma baixadinha. Tá lá em 2000 giros. Então vamos ver aqui. Para ver nada, agora sim. Olha lá, ó. Lá, ó, 13.5, 13.4, 9, 3.6, ó. É a tensão de flutuação dela. Então, a bateria, o gerador dela tá bom. Tá dando carga direitinho. Aí agora eu vou dar uma acertada na marcha lenta, porque ontem eu dei uma baixada na marcha lenta, mas só do carburador de cá. Do outro eu não baixei. Então, vamos lá. Chavinha de fenda que eu carrego sempre aqui. Bem, pessoal, baixei um pouquinho a marcha lenta dela aqui. Ela voltou ao normal. Então o que aconteceu com ela? Ela queimou a vela. Só isso, queimou uma vela. A vela do lado de cá, do lado esquerdo. Então eu fui seguindo a sequência, como eu expliquei. Olhei se a bateria estava legal. Depois olhei os platinados. Aí vocês vão ver aí que estava muito estranho, saindo faísca. Então isso abria margem para um monte de problemas. E aí então eu dei uma revisada nos patinados. E no final descobri que a vela estava queimada, como vocês vão constatar aí nos vídeos. Bem, senhores, suspendi as agulhas. Fui ali fui dar uma volta para ver como ela ficou normal. Aproveitei e botar gasolina, porque tinha pouco. Lá, abasteci com pódio, coloquei óleo normalmente, estava vindo para casa, numa boa, de repente desandou a ratear, perdeu força, praticamente não saía do lugar. Sintoma de problema elétrico. E parece ser ponto. Eu não olho o ponto dela, tem, sei lá, mais de ano. Vou dar uma conferida. Então, por hoje, coloquei a agulha mais para cima, ela ficou boa. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou ligar com ela fria e vamos ver se acontece a mesma coisa que hoje, porque o que aconteceu,
que hoje que eu falo de manhã, né? Que ela amanheceu bem, andou bem, e agora ela deu essa rateada. Então, cenas dos próximos capítulos. Está me parecendo elétrico. Tem 3 palpites. Ponto fora. Bobina, que são as bobinas que eu comprei antiga, velha. Pode estar abrindo o bico. Ou bateria com pouca carga. Pode ser também. Tá? Mas bateria com pouca carga é a última alternativa. Vamos para frente. Bem, pessoal, comecei a fazer a varredura nela. Vocês estão vendo que já abri aqui a ignição. Porque o que eu fiz? Eu já dei uma checada na bateria. Bateria com ela desligada está dando 12 volts e tanto, então não está descarregando a bateria. Comecei pela bateria, porque é mais fácil. Agora estou vindo para o segundo, mais fácil. O terceiro é olhar as bobinas que ficam aí debaixo do tanque. Aí dá mais trabalho. Então vamos olhar aqui. Já dei uma prévia. Vi que o platinado parece estar queimado, assim, com marca de preta. Isso não é bom. Isso indica que o capacitor não está bom. Então eu vou dar uma ligada nela aqui com do jeito que está, porque se ficar fazendo faísca nos platinados é porque o condensador, também conhecido como condensador, o capacitor foi para o pau, ou está com algum mau contato, alguma coisa do tipo. Eu vou dar uma conferida aqui, tá? Vamos olhar. Estou olhando aqui os fios para ver se está tudo ligado. Então vamos lá, checar essa parte da moto. Bem, senhores, viram aí? Esse platinado de cá soltando muita faísca. O de cá nem tanto. Isso quer dizer que o nosso condensador foi para o beleléu. Nosso condensador de 22.000 microfarads, duplicado, né? São 2 aqui, da Mitsubishi, inclusive. Agora eu vou ver como é que eu vou fazer para arrumar um condensador desse. Pode não ser só isso, tá? Mas vamos começar por essa parte. Para não me precipitar, desliguei aqui o capacitor, o do lado de cá, e fiz um teste assim, que não é que vai te dar certeza, que é um teste que indica aparentemente que o capacitor pode estar bom ou ruim. E eu fiz o teste aqui agora e parece que ele está bom. Como é que é esse teste? A gente pega um multímetro, coloca na escala para medir resistência ômica e liga no capacitor. O capacitor, ele é um equipamento, é como se fosse uma bateria instantânea. Ele carrega e descarrega muito rapidamente a energia, ele não segura a carga. Então, também não vou explicar como é que isso funciona, senão é uma aula isso. Então, quer dizer, se você liga o multímetro, ele vai mostrar ele carregando, sabe? Vai mostrar o processo de carga dele. Ideal seria um multímetro analógico, mas o digital também quebra o galho. Bem, colegas, aproveitei e tirei logo os platinados. Estão eles aqui na minha mão. Vou desmanchar eles mais um pouquinho aqui. Espera um pouquinho. Repara ali, ó.
Como tá queimado, aquele pedaço branco ali, ele tá muito queimado. Passei o dedo um pouquinho, olha como tá ficando preto no meio, enrugado, tá vendo? Bem, esses platinados aqui não são os mais novos que eu tenho. Eu coloquei na moto porque aqueles platinados americanos que eu comprei não adaptaram bem nesse pino aqui, ficaram com a folguinha. Ela ficava com o ponto meio ruim. Esse aqui entram mais justos, que afinal de contas essas bases são desses platinados. As bases americanas que vieram, vocês viram aí no outro vídeo que vieram errado. Mas os platinados são novos. Vou fazer algumas experiências. Vamos ver se vai dar certo. Na verdade, eu vou voltar aos platinados novos para ir, para poder andar, né? Pelo menos. Bom, vamos lá, pessoal. Quem acompanha meu canal há mais tempo sabe que eu tinha comprado uns platinados nos Estados Unidos com as bases. Expliquei isso um pouco antes. E que esses platinados eram novinhos, mas tinha um problema. Este furo aqui, ó, é muito grande e não ficou bom na base que está lá na moto. Então ficava bambo e aí o ponto ficava meio fora. Ah, então mas por que você não usou a base que veio dos Estados Unidos? Porque a base que veio dos Estados Unidos veio errada. Vieram duas bases do mesmo lado. Para quem não sabe, essa moto, a 350, RD 350, ela tem platinado do lado esquerdo e do lado direito o mesmo platinado. O do lado direito é montado de cabeça para baixo com relação ao esquerdo. Então eles são a mesma peça. Então se vocês olharem aí nos lugares para comprar, vão dizer assim, direito e esquerdo. Não. O platinado só tem um. Agora, a peça de adaptação, vou ver se eu acho uma aqui, tem lado. Aqui, ó. Foi esse trem aqui que veio dos Estados Unidos para mim. Estão vendo que tem esse rebaixado aqui, ó? Então, a peça do outro lado teria que ter um rebaixado para o outro lado, mas me vieram duas do mesmo lado, olha aqui, ó. Então não encaixava uma na outra, entenderam? Isso aqui, ó, dessa do lado de cá, tinha que ser invertido, tinha que ser assim, para poder encaixar. Bom, aí eu consegui uma sucata aqui no Brasil e comprei essas peças aqui. Eu estava de olho nessas peças. E vieram também os platinados. Aí eu peguei e aí eu comparei, olha aqui, ó. O platinado que veio na peça que está lá na moto, ó, ele não entra aqui, ó. Está pelo outro lado, ó. Ele não entra aqui. Tá vendo? Ó, não entra. Já o platinado que veio nessa peça entra, ó, entra direitinho e justinho, tá vendo? Bom, então eu abandonei isso aqui e coloquei isso aqui só para testar, ela ficou boa. E tem mais de ano que tá andando com esse platinado antigo, velho, que eu não sei a procedência. Era para eu ter trocado e esqueci. Larguei, fui andando. Tava bom, não é que eu esqueci, tava bom. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma bucha para quebrar o galho, porque um platinado desse aqui no Brasil, custa R$350 cada um, eu preciso de dois. Certo? Então são 700 pau de platinado. Então eu tenho isso aqui, ó, que é Teflon. Teflon é um material pouquíssimo abrasivo. Eu já vi que se eu colocar ele aqui dentro, coloco ele aqui. Essa peça que eu já medi, ela dá justinho aqui. Já medi lá na moto. Então isso aqui está do mesmo diâmetro. Então eu vou usar de referência.
E aqui, ó, ela tá folgada aí. Então eu vou fazer essa bucha aqui. Aí ela entra justinho. E eu acredito que o platinado não vai dar problema. Como o movimento dele aqui é muito pequenininho, é um curso muito pequeno, isso aqui é teflon, eu acho que não vai dar problema. Vou colar com esse negócio aqui. Vamos ver se vai dar certo. O problema é que o teflon ele é muito ruim de pegar cola. Mas vamos ver se vai dar certo. Bem, deixei colando de ontem para hoje as minhas buchas e ficou bem justinho. Puxa aqui, o molde sai, né? Aí tá aí, só de um lado. O problema disso aqui não é ficar centralizado, né? Só falar, ficou descentralizado. Não. Isso aqui é não ficar bambeando, não ficar mexendo. Porque quando a gente ajusta o platinado e bota ele no lugar certo, né, não pode ter folga aqui, porque cada hora ele vai cair no lugar. Então, se tiver justinho, pode estar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, que não tem problema. O que faz o platinado é esse, assim, o que são as coisas que a gente tem que tomar cuidado com o platinado. É essa parte aqui, que é onde pega no cane, no eixo, e o contato, né? Esse aqui tá bem sujo, eu vou limpar daqui a pouquinho para botar na moto, dar uma limpadinha nele. O outro também, ó. Vou pegar aqui, tirar fora o molde, ficou bem justinho. E como é teflon, pessoal, o teflon, o atrito dele é bem baixinho, então ele encaixa bem nos lugares. Tá aí. Aí agora eu vou cortar aqui, né? Fazer aqui o acabamento, cortar aqui assim, e lá botar na moto. Depois regular. Beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui. Só recapitulando, testamos bateria, ok. Testamos ignição, ok. Aproveitei para fazer uma revisão nela. Voltei com os platinados antigos, tirei aquele problema da folga, que eu tinha me acomodado, deixado os platinados velhos aí. Mas ela continuou, o problema, eu não lembro de ter falado antes, o problema é que o cilindro da direita, da esquerda não estava funcionando. Por isso que ela falhava, funcionava mal. Você ligava a moto, o de cá gelado, de lá funcionando, não saía fumaça na descarga. Aí, vamos vir para cá. Comecei a futucar aqui na fiação das bobinas, esse conector soltou na minha mão. Quando eu puxei para medir as bobinas, que a gente já desconfia da coitada das bobinas. Quando eu puxei ele soltou na minha mão. Falei, opa, refiz ele de novo, medi as bobinas, logicamente, elas estão boas. Recoloquei os cabos de bobina outra vez, tirei, coloquei, enrosquei de novo e está dando centelha. Então espero que agora ela vá funcionar e o problema estará resolvido. Vamos lá fazer isso. Já ouviram falar de dupla falha? Vou explicar o que é. Aguarda um pouquinho. Bem, pessoal. Tirei o cabo. Refiz aquela conexão. Bati o kick, ela deu centelho. Deu centelho no cabo. Botei a vela, liguei, bati, nada. Falei, pô, só sobrou a vela. Tirei a vela, bati o kick com a vela do lado de fora, nada na vela. Falei, não acredito. Aí fui e peguei aquelas velas que eu falei já alguns dias atrás que eu iria colocar nela, as velas B8, que estão novinhas, que eu coloquei, essas B9 também são novinhas.
que eu tinha tirado nela, funcionando e tudo mais, coloquei, paf, tá aí, tá funcionando a moto. Isso é que é a dupla falha. Aquele conector não estava bom, ele estava dando passagem e tudo mais. Eu fui lá fuçar nele, ele soltou na minha mão. Os platinados também já não estavam grande coisa. Aí agora, isso é o quê? Fiquei um tempão passeando nela, né, só me divertindo. Tem mais de ano que eu não mexo nessa parte dessa moto. Mais de ano que eu não mexo nisso. Fiquei esse tempo. Por quê? A moto começou a ficar boa, eu falei, vou mexer nos carburadores, né? Porque a moto tá toda legal. Acabei, coitado, deixando ela, outras partes dela abandonada, não fiz revisões que tinha que fazer. E aí deu nisso. Ah, tá aí a motoca, voltou a funcionar. Vou dar uma volta nela agora. Assim vão para casa. Eu parei ali para dar uma última ajustada na marcha lenta e agora vamos para casa. Então é isso, moçada. Grande abraço. E vamos continuar andando na motoca.